Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar com o repórter André Hernan, do Sport TV Globo. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele. Ele que tem precisamente 17 anos de casa, hein? Olha isso. Entrou na função lá como estagiário, mas foi efetivado aí ao final do seu aprendizado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dele. Ele já entrou aqui inclusive. Vamos bater um papo com o Sport TV Globo. Vou ver aqui. Já vai entrar aqui pra gente bater um papo. E aí, Fala, tudo André. bem, cara? Beleza? Como é que tá? Tranquilo? Tudo ótimo. Deixa eu só aumentar aqui o volume aqui. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. E Boa, aí, boa, boa. tudo Tudo tranquilo? tranquilo. Trabalhando bastante aí, correria, mas tá tudo certo. Que legal. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado por ter Imagina, te agradeço aí pelo rece- espaço. recebido aí de baixo pronto o convite, né? Já entrevistei várias pessoas aí do meio esportivo, conhecendo um pouquinho mais sobre a carreira e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais da sua carreira aí, tá bom? Legal, legal, boa. Que legal. Hoje você tem entrada ao vivo no Sport TV ou não? Ou é Não, tudo já gravado? fizemos, hoje já fizemos, que assim, a gente está em várias plataformas, né? Então, hoje, por Sim. exemplo, eu gravei uma entrevista de manhã bem legal, que vai ao ar nos próximos dias com o Domenech Torrent, que é um auxiliar, foi auxiliar do Pep Guardiola durante 10 anos no Barcelona, no Bayern, também teve agora no Manchester City, agora está como treinador. Então, foi um papo assim bem interessante que vai ao ar. Deve ir amanhã, eu vou fazer um esforço danado aí, porque foi um bate-papo em espanhol, né? Então tem toda a questão da Que legenda. legal. Vamos ver se a gente coloca no ar amanhã e também a gente está fazendo toda terça e quinta com os É, setoristas um bate-papo só com os repórteres, não de opinião, mas muita informação, né? E a gente gravou hoje à tarde, por volta de 3 da tarde, deve ir ao ar daqui a pouquinho, o pessoal está terminando de empacotar e subir aí na home do Globoesporte.com. Além também da questão do Seleção Sport TV, né? Que a gente se reveza ali, eu li no PVC, no programa, né? Então hoje como a gente faz o trabalho home office no sei. programa, a gente fica sempre um de by, né? Então hoje eu fiquei de by ali só ouvindo ali o pessoal no programa. Então foi um dia assim bem comprido, assim. Começou lá de manhã e estamos terminando hoje aí com essa live contigo. Que legal. Para o pessoal Aqui que não é está trabalho, entrando né? aí. Aqui é prazer, né? É verdade. Para o pessoal que está entrando aí na nossa live, estou conversando com o André Hernan, repórter aí do Sport TV Globo, Globoesporte.com. O André que está. Esse ano já completa 17 anos de casa, né, André? Pois é, nem me fala isso, porque aí eu já começo a me lembrar que estou ficando velho. Mas são 17 anos, muito orgulho. O trabalho começou lá atrás, em 2003, né, com estágio, passando por diversas funções, né, produção, edição, é, também, cara, assim, já fiz até fechamento de programa. Então, assim, Que antes de ir bacana. para o vídeo, eu me preparei assim bastante. Acho que isso me deu muita cancha, né? Isso foi muito importante para chegar na frente da câmera, de ir para o jogo, de ir para a reportagem, para a apresentação. Acho que essa minha trajetória de bastidor por trás das câmeras me deu bastante cancha e hoje estou aí desenvolvendo e aprendendo a cada dia, né? Porque na nossa profissão não tem jeito, né? Por mais que você tenha um pouquinho de experiência como eu tenho, pela idade muito, né? A gente está sempre aprendendo, está sempre com coisas novas e tal. Então, assim, é sempre muito gratificante, assim, você tá há tanto tempo dentro de uma emissora, dentro de uma profissão e sabendo que você ainda tem muito que aprender e todo dia um aprendizado novo. Isso me motiva muito, me desafia muito. Que legal. Para o pessoal que vai chegando aí também, eu vou subir depois dessa entrevista aqui no YouTube, no Ah, IGTV, legal. o pessoal acompanhar depois que também, né, tem o ao vivo, mas também tem muita gente que assiste após, né, no YouTube, no IGTV, tem um alcance muito grande hoje com essas redes sociais, né? Ô André, você falou que começou lá em 2003, né, na Globo. Como é que foi esse processo de entrada?
Você começou se inscrevendo mesmo nesses processos seletivos? Passou de É, primeira ou não? Como é que foi o seu começo aí? cara, na minha época não tinha nem prova. Hoje tem uma prova lá que você tem que passar por vários. Você tem que passar por várias entrevistas, você faz um É, processo seletivo grande, né? Que são verdade. inscrições feitas no site, né? No Estagiar, né? Que é um site lá, uma área lá do site da Globo que você pode se inscrever e você tem que estar no terceiro ano, você não pode ter Isso. parente, tem uma série de De critério, né? pré-requisitos ali, de critérios e pré-requisitos que você preenche lá para você poder participar e se candidatar a uma vaga. Na Na sua minha época época, não tinha, então. não, então, não tinha, cara. Sabe por quê? É, É, a minha época foi uma transição de Sport TV para Globo, né? Foi sei. quando o Sport da Globo abraçou o Sport TV fisicamente falando na questão de redação e de produção de conteúdo, né? Então, eu me lembro que quando eu fiz a minha entrevista para o emprego lá do estágio do Sport TV, ainda não estava 100% fechado essa junção, né? Ainda não estava certo que iria acontecer isso, né? Tinha um projeto já em andamento, mas não era certo. E aí, exatamente quando eu cheguei junto com a mudança, né? Então, eu fui um filho novo ali na casa nova e Sei. foi para mim foi uma surpresa grande, né? Porque eu não esperava, né? Eu estava no terceiro indo para o quarto ano da faculdade e eu estava trabalhando na TV Cultura como estagiário e era um programa de estágio que era não remunerado. Você ia lá, trabalhava 6 horas por dia e era Que muito bacana. aprendizado, mas também ele era muito restrito, né? Você não podia fazer tantas coisas como quando você é contratado como estagiário, né? Então era um programa à parte dentro da TV Cultura. Eu fazia o Jornal das 10 lá, que é tradicionalíssimo, que era com o Heródoto Barbeiro, e eu via toda a turma lá do esporte trabalhando lá, o Juca Kfouri, via o Trajano, via a turma do Cartão Verde lá com Só os feras. o Cajuru, todo mundo lá, os feras, e eu olhava aquilo e falava, nossa, tão perto e tão longe, né? Porque eu estou estagiando no Jornal da Cultura, não que eu não tenha aprendido, aprendi muito pelo contrário, aprendi muita coisa. O Heródoto era um cara muito legal, muito sério, assim, né? Não dava muita abertura, mas Excelente era um cara professor. mas era um cara muito, muito, muito assim correto, né? Muito sério. Sei. Então, quando eu decidi partir, quando eu vi lá no mural do estágio a vaga que na verdade nem era no Sport TV, era no GNT, eu acabei por currículos e por deixar bem claro lá quando eu fui na entrevista do estágio do GNT que eu queria trabalhar com esporte, que minha ideia era trabalhar com futebol, e aí o caminho acabou me levando, né? É aquela coisa, né? Você dá a tacada no coelho e você acerta É, o outro lugar aí, sei lá. E foi assim, e acabei indo, num primeiro momento eu ia trabalhar no Sport TV, aí o cara me liga e fala assim, olha, você vai amanhã, mas você começa lá na Globo, lá naquela sede gigante lá. Então, achei que era pegadinha até, né? E foi bacana, assim, eu me lembro muito bem, assim, da primeira vez que eu pisei lá, das primeiras pessoas que eu conversei, as primeiras pessoas que eu conheci, aquela coisa muito grande, aquela coisa, sabe, tipo, muito corrida, as pessoas um clima muito assim de certo modo tensão para você botar um telejornal no ar. Então aquilo ali me marcou muito assim o início, né? Eu era só um estudante que não sabia praticamente nada, né? Então aqueles primeiros meses, aqueles primeiros anos foram muito importantes assim para minha formação. que legal. Você já fez 40 aí, né, na semana passada? Você está querendo me derrubar, hein? 17 anos, né? 40, galera. 40, com muito orgulho, brincadeira. Foi semana passada, fiz 40 e, poxa, realizado, assim, poxa, querendo mais até, querendo Que muito legal. mais, inclusive, mas é uma idade bacana, assim, é uma idade que eu me sinto muito seguro em relação ao que eu faço, em relação ao que eu posso entregar assim, quando eu tinha 20 anos, eu pensava, nossa, quando eu tiver 40 vai ser muito distante. Queria eu ter.
é, a experiência que eu tenho com 40 anos e a vitalidade dos 20, que acho que ia ser perfeito. Que legal. E você falou que você trabalhou, né, nessa sua caminhada aí, você trabalhou de produtor, de editor, né, até chefe de reportagem, como repórter. Qual dessas funções, assim, mais te agradou? Tipo, você se sentiu mais à vontade como repórter agora mesmo? Cara, eu vou te falar que imagina um treinador que está num grande clube. Esse treinador ele se prepara, né? Ele começa a trabalhar como auxiliar do auxiliar. Ele às vezes até faz estatística. O cara vai galgando, né? Então acho que eu me vejo não comparando, evidentemente, mas só usando como exemplo da preparação que foi até chegar onde eu estou hoje, que é no front, na reportagem. Eu acho que foi muito importante conhecer o processo todo, né? Eu sou um privilegiado assim de poder ter tido essa oportunidade de galgar essas etapas, né? Subir a escadinha até chegar aqui. Mas eu vou te falar, cara, que o que eu faço hoje, o que eu desempenho hoje é o que eu sonhei quando eu tinha 12 anos, quando eu decidi ser jornalista e que eu queria trabalhar com esporte. Ia te Então, perguntar isso, mas já pode contar. é uma realização de criança, cara. Assim, fazer o que eu estou fazendo hoje, me sinto um privilegiado e é muito legal, assim, porque, cara, assim, nada a ver de mão beijada, nada a ver, assim, na mão. Eu não tenho nenhum jornalista, assim, na minha família, parente, nunca Você tive. narrava, né, André? Você narrava, eu Eu, tava lendo um pouco sobre sua história, você narrava, fazia entrevistas com seus próprios botões, né? Futebol de mesa e tudo mais, lá que não, você escolheu, né? eu narrava, comentava, reportava e ainda fazia substituições lá. Quando tinha um botão que Fazia estava tudo. meio cansado, eu mudava. Exatamente. Boa. Então, e ficava também, cara, era muito legal porque quando eu tinha 12 anos, é, o futebol, assim, do Brasil, né, o futebol brasileiro, ele tinha o Flamengo campeão brasileiro, né, ele tinha os times do Rio muito fortes, mas ao Sei. mesmo tempo você tinha o time de São Paulo, por exemplo, como São Paulo desbravando uma Libertadores, desbravando um campeonato mundial. Então, assim, foi exatamente nesse ponto que eu comecei a me interessar graças a esses times, né? Muito graças ao São Paulo, ao Flamengo do Júnior. E eu tenho um puta privilégio, assim, de trabalhar com o Júnior. Eu vi o Júnior jogar quando eu era moleque. Que legal. O Túlio naquele Botafogo de 95. Então, assim, poxa, o Paulo Autori é um cara que eu sempre admirava assim como treinador. Eu, molequinho ali, 14, 15 anos, via o Botafogo do Paulo Autori, depois conheci o Paulo Autori cobrindo o São Paulo, e é uma figura sensacional, tenho um baita respeito por ele. Então, assim, tudo isso que eu fui vendo, essa coisa de admirar os personagens, de ouvir os personagens, ficava até 1 da manhã ouvindo Milton Neves na Jovem Pan, chamando o vestiário lá com o Vanderlei Nogueira e o Que legal. Quartarolo no encalço dos caras, ficava ouvindo aquilo até madrugada, assim, e imaginando quando seria a minha vez, né? E quando você faz um trabalho, quando você está ali no front, quando você está ali num grande jogo, numa decisão, num grande campeonato, tudo aquilo volta e volta de uma maneira muito, muito legal, assim, de muita gratidão. Que legal. Estou conversando aqui com André Hernan, repórter dos canais Sport TV, Globo, Globoesporte.com, 17 anos aí de casa, tem uma longa história, uma história vencedora para contar. Tem bastante gente entrando aqui, o Renan Fê, Léo Casinha, Daniel Sanqueta, Felipe Oliveira, Lucas, Ramon, salve, salve André, manda um abraço para você. Salve, salve, Lucas. Júlio, Vitor, tem uma galera aqui, Fábio, Leonel. Ó, o Ricardo Rocha, hein? O Que grande isso, Ricardo Rocha, xerife? hein? Xerife que acho que vai Oi? entrevistar, vai fazer uma live aí Eu até recebi o folderzinho lá, que ele vai fazer uma live com o Roger Machado. Olha só que papo alto nível. Que legal, que bacana. Elias, Júnior, tem uma galera aqui entrando. Thiago, deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Lucas Celesta, nosso de cada dia, então deve te acompanhar lá no Seleção Sport TV. Washington. Tem o
o Vinirama, grande Vinícius, trabalhei com o Vinícius na Rádio Bradesco Seguros, que é uma rádio corporativa, lá eu trabalhei como repórter e produtor, né? Ele perguntou para você sobre a relação com o Muricy. Recentemente você fez uma postagem bem legal, né? De uma patada do Muricy em uma coletiva e hoje vocês são companheiros de trabalho. Conta pra gente como é que foi isso aí, ô André. Ele paga até o café para mim quando a gente viaja junto para fazer o seleção lá no Rio. Paga o almoço, paga o Ô, café. coisa boa, hein? E olha que o cara dá tchau assim com um sorrisão na mão, atravessa o rio, né? Cara, o Muricy é um cara fantástico, assim, cara. É um cara espetacular. Na época de repórter, a gente, né, via muito o treinador, tinha uma relação com o técnico, que muitas vezes, poxa, era um cara que dava porrada ali na coletiva, era aquela troca, né? Você fazia a pergunta que você tinha que fazer. Eu me lembro de fazer várias perguntas assim mais duras e tal, e o Muricy sempre foi um cara muito respeitoso. Tinha os ataques normal, né? Como todo profissional às vezes tem, né? Fica marcado por isso. Mas aquela postagem que eu fiz foi engraçado, assim, porque eu estava no meu início, vamos dizer assim, de reportagem, e eu fui abrir a coletiva, porque naquele dia os mais velhos, né, os mais experientes não estavam. E aí o assessor lá, o Juca Pacheco, me deu o microfone, eu abri e tal, e eu vi que ele estava mexendo no celular, e eu quis dar aquela, né, de galalau ali, falei assim, ó, muitas mensagens aí, Muricy. Não, tô vendo, mas também não é problema meu. E aí já criou um clima assim meio engraçado até, das pessoas É. rirem, isso entrou na matéria, evidentemente. Então foi bacana. E o Edu Rodrigues, que é o setorista lá do São Paulo, achou essa pérola, me mandou no WhatsApp, e eu falei, vou postar aqui, porque é muito legal como a vida dá muitas voltas, né? Às vezes a gente Verdade, está do verdade. outro lado como a gente brinca, né? Tá do outro lado do balcão. E esses caras daqui a pouco vão estar do nosso lado, ou como comentarista, é, na função ali, trabalhando com você. Então, e você percebe que o cara é assim, no dia a dia, o ser humano, o pai de família, no caso do Muricy, o avô, é muito mais do que o treinador que a gente costuma ver na beira do campo, pressionado por ter que vencer e cornetado porque não ganha, porque empata, porque substitui mal. Então, é engraçado ter esse outro lado e sentar com o cara para tomar um negócio, para viajar, para grandes coberturas. Para mim tem sido assim um baita aprendizado, e sem contar que é um cara que eu sempre admirei. Que legal. Ô André, conta pra gente um pouquinho, por exemplo, da sua cobertura aí de reportagem. Qual você considerou mais importante assim dos campeonatos que você já cobriu, que você já trabalhou? Qual competição assim você fala, putz, meu, essa competição aqui pra mim foi fera demais fazer. Eu costumo brincar que sempre o grande momento, ou a grande competição, a coisa que, né, marcada, ela tá por vir, né? Que acho que é Sim, um pouco de um combustível, assim, porque, caiu afinal meu de celular contas, aqui para caiu, falar. caiu o celular aí, caiu. Outro dia aconteceu isso comigo, com um entrevistado, não sei se você chegou a ver, o celular Voltou. escorregou, cara, às vezes escorrega e cai. Mas o que eu estava te Isso aí. falando é assim, que sempre o mais importante é o que está por vir, né? Porque isso aí é uma maneira de você se motivar, né? É claro que Verdade. existe aquela competição que você mais gosta, aquele campeonato que você sonha em fazer, mas eu costumo falar que essas coisas assim, o que você fez que é legal, de ter, sei lá, participado de uma cobertura de uma final de campeonato, de uma Copa do Mundo, de uma Libertadores, de uma Copa América, uma Olimpíada, ela fica lá no quadro, assim, né? Ela fica bacana no quadro, mas você não pode viver daquilo se você entra numa zona de conforto. Então, Verdade. eu sempre prezo pelo que está por vir, né? Então, eu estou na expectativa pelo que vem aí. Mas, sem dúvida, se eu tiver que escolher o campeonato que eu mais gosto de cobrir, assim, no dia a dia, é a Libertadores, cara. Libertadores é uma competição que sempre me traz, assim, boas lembranças de grandes coberturas e de grandes momentos. Que legal. Tem bastante gente entrando aqui na live. Estou conversando com o André Hernan, repórter dos canais Sport TV Globo, Globoesporte.com.
Ó, Fabíola Andrade, a tua companheira aí Que de isso? Sport TV. Fabiola, Lá na. ela trabalha de manhã no redação, aí depois, quando acaba o redação, ela fica sem fazer nada. Aí ela fica só É, bisu nas lábias. Brincadeira, um, a Fabiola é parceiraça demais. um beijo pra Fabíola. Fabíola, eu lembro do Eric Boteguin, que joga na Holanda, o André. E eu fui levar o Sim. Eric uns 2 anos atrás, lá, ela nos recebeu super bem, né? Fui levar ele para conceder entrevista lá, acho que foi no Redação, se eu não me engano, ao vivo, acho que foi uns 2 anos Uhum. atrás, ela atendeu a gente super bem, um grande beijo para Fabiola. Tem o Lucas aqui, o Lene Santos falou grande André, o Wesley de Souza falou mestre Renan, sonho em trabalhar com ele. Quem É sabe, isso. Wesley? Quem sabe um dia? Quem acredita alcança. Vamos lá, pô, tô te esperando. Gabriel Molder, parceiro, Luciano, tem uma galera aqui fazendo algumas perguntas. Você que está na nossa live, clica aí no coraçãozinho do lado para subir a nossa live também. Ô André, conta pra gente quantas Copas você já cobriu? Foram duas, né? É isso? Duas, 2014 e 2018, sendo que 2018 foi cobrindo a seleção brasileira. Para mim foi um momento bastante bacana assim da, da minha carreira e espero estar na próxima, evidentemente. Trabalho para isso, né? E duas Olimpíadas, né? Mas a segunda, que seria agora, já estaria com a malinha mais ou menos pronta, adiada para o ano que vem. Espero estar lá no Japão no ano que vem, que é um país que eu não conheço. Estou super na expectativa. Torcer para esse vírus vazar logo, vamos dizer assim, para Se que Deus quiser, vai. não só pelo fato do trabalho, evidentemente, que não, isso não está em primeiro lugar, é sim a vida das pessoas, mas que a gente possa ter a volta ao normal, né, das nossas atividades, que é o mais importante, né? Então, foram duas, pode ser que sejam duas Olimpíadas, algumas Copas Américas, Libertadores, finais de Libertadores, já três, e por aí vai, e por aí vai. Tá sem, tá sem currículo, hein, André? Poxa, graças a Deus, né, cara? Graças a Deus, porque trabalha Que bastante bom, para que isso, bom. né, cara? Isso aí acho que é a recompensa do suor que É você verdade. deposita ali todo dia, né, cara? É verdade, é verdade. O Dan Araújo falando aqui, dois feras não, fera é o André. Ah, para Eu com para isso. chegar no André tem que comer muito ainda. Muito arroz com feijão. André, fala pra gente o que é preciso assim para para uma pessoa que está começando no jornalismo, um estudante ou tudo mais, ou quem pensa em jornalismo, o que é preciso para vencer nessa profissão, cara, que você já adquiriu aí ao longo desses 40 anos aí? Cara, é muito curioso, porque direto eu recebo esse tipo de questionamento nas redes sociais de estudantes e também quando eu falo nas oportunidades que eu tenho para ir numa faculdade, de trocar uma ideia, ou mesmo quando algum estudante me procura e pergunta, né? Era a mesma pergunta que eu fazia quando eu era estudante lá atrás e achava que era muito difícil, né? Eu não imaginava assim tudo que aconteceu na minha trajetória quando eu era estudante e via a dificuldade toda que existia dentro do mercado, né? Que era um mercado bem diferente, né? Do que a gente vê hoje, que é um mercado Verdade. que eu entendo que é de mais oportunidades por todas as mídias que a gente tem e por tudo que está se desenhando daqui para frente. A única coisa que eu posso dizer, e que eu acho que eu sou um exemplo, assim, uma situação de acreditar, porque, cara, eu vim de uma família, assim, de renda baixa, meus pais saíram do Chile quando estavam na ditadura militar, que ninguém podia fazer nada, então meus pais decidiram mudar de país com uma mala na mão e as ideias e tal. Então, assim, tipo, passamos por várias dificuldades, nunca teve nada fácil. Então, acho que é a luta, a determinação e acreditar, né, cara? Porque quando eu estava ali, como eu te falei agora há pouco, com 12 anos, ouvindo meu radinho ali, ouvindo o vestiário nas rádios de São Paulo,
de tudo que acontecia e vislumbrava já ser aquilo ou fazer aquilo, eu sempre botei na minha cabeça que era possível, cara. Por mais dificuldade que eu encontrasse no meio do caminho, eu queria chegar lá. Eu coloquei isso como um objetivo na minha vida e coloquei isso como um sonho, né? Um sonho a ser realizado. Então, eu Legal. acho que assim, a partir do momento que você acredita, a partir do momento que você se empenha, a partir do momento que você se entrega para aquilo, você consegue. E aí eu vou falar assim, poxa, mas é muito fácil falar agora, né? Mas, cara, o mais importante assim, é não desistir no primeiro não. E eu não estou falando do primeiro não, estou falando do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do 10º não. Porque eu acho que eu recebi na minha carreira desses 17 anos dentro da Globo mesmo, até conseguir chegar onde eu hoje estou, né, que é na reportagem, onde eu sempre quis. Cara, tomei muita portada na cara, tomei muito não, tomei muito, Eu também. acho que não é hora, melhor deixar ele como produtor. Então, assim, são situações que acontecem. Quando você acredita, quando você vai lá e tem esse ideal, essa perseverança mesmo, eu acho que é isso que tem que te mover, entendeu? Eu acho que independentemente da profissão que você escolha, a gente está falando de jornalismo, evidentemente, porque somos jornalistas, e esse é o papo, mas acho que isso vale para todas as profissões, para todas as funções que você pretende Verdade. desenvolver na tua linha profissional. Então, acho que é isso, cara. Não tem... E eu sou um exemplo de que é possível chegar. Boa. André, quem te ajudou assim no seu começo de carreira que você se lembra? Lógico que foram muitas pessoas e tudo mais, mas no comecinho de carreira, assim, você se lembra de alguém? Tipo, putz, esse cara ou essa mulher me ajudou muito no começo, assim, para que eu pudesse alavancar. Assim, é um pouco até injusto você falar nome, né? Você falar um ou dois. Eu encontrei, cara, pessoas fantásticas, assim, ao longo da minha trajetória e tal. Poxa, eu tenho dois amigos que são duas referências e hoje são caras que a gente se fala todo dia, que é o Abel Neto e o Mauro Naves, que são caras que, poxa, quando eu cheguei lá como estagiários, eles já eram profissionais de muito nome dentro da profissão e foram Que caras que legal. sempre me ajudaram muito, sempre abriram portas e hoje, poxa, são amigos mesmo, assim, que eu considero pessoas próximas. É, cara, no começo, assim, quando eu comecei a dar meus primeiros passos na reportagem, mostrava meus vídeos, o Andrei Kampf foi um cara que sempre me ajudou muito. Que legal. Cara, assim, vários, assim, vários. E hoje, por exemplo, quando eu chego para cobrir uma seleção brasileira e eu tô do lado do Eric Faria, que é um cara que, poxa, tá há muito tempo na estrada, é um cara que é muito generoso comigo. Mesma coisa com os narradores que eu trabalho, cara, assim, tipo, lá atrás, quando eu fiz meu primeiro jogo com o Jota Júnior, que é uma lenda, assim, da nossa profissão, poxa, me deixou muito à vontade. Trabalhar com o Milton Leite é fantástico, porque é um cara que é de uma explosão narrando, de um carisma assim, impressionante, é um cara que contagia toda a equipe. A mesma coisa o Luiz Carlos Júnior. Poxa, o Kleber Machado, o Luiz Roberto, são caras assim, meu Deus do céu, dá até uma tremedeira quando você vai pegar ali o microfone para trabalhar com esses caras. O Galvão, que, poxa, eu tive a oportunidade de fazer jogo de Libertadores com o Galvão, Que legal. e é um cara assim extremamente poderoso, é um cara que, poxa, é um cara de um coração gigante, é um cara que te joga para cima, é um cara que sabe que, poxa, você está chegando agora, e você e te coloca para fazer parte do meio dele, então, assim, do dia a dia dele e fazer parte da equipe dele, poxa, é muito, muito legal, assim, cara. Tem várias pessoas, assim, que eu coloco. Poxa, o Lédio Carmona, o Noriega, que é um cara que eu trabalhei como estagiário com ele, cara, se eu Mestres da ficar falando, eu profissão, vou né? ficar até amanhã. Então, assim, por isso que eu até não queria muito falar em nomes, porque você começa a falar nomes, você fala, meu Deus do céu. Isso eu estou falando de pessoas que são conhecidas do grande público, né? Fora as pessoas Claro. que não são do grande público, mas que também ajudaram muito. Que legal. Pessoas entrando na nossa live aqui, Ed Carlos, o Lênio, o Thiago, Samuel Nascimento falando Hernan é fera demais, Samuel falando sou seu fã Hernan, Daniel Sanqueta, Hernan é monstro.
Ó, o Fernando Camargo, hein? Fernando Camargo Que que tá isso, no Fernandinho estádio Camargo, 97 lá. é irmão. Aliás, o Fernando Camargo também é parte assim do processo, porque a gente, em 2002, lá atrás, quando a gente era estudante, a gente fez um curso na Casper Libero e olha o curso, olha a sala do curso. Era eu, Gustavo É. Villani e ele ali, todo moleque ali, Rapaz, comentando. E, e a gente assistiu que uma legal. palestra, a gente assistiu a palestra do Mauro Naves, do Elias Awad, que aliás é um professor também para mim. Então, assim, poxa, olha que legal, assim, você vê hoje o Fernandinho Camargo que narrou um PAN na Record, que faz as transmissões tão legais na 97, então um vozeirão, Vilani, poxa, voando na TV, que é um cara que é merecedor. Eu tô ali dando minhas cacetadas também, então, poxa, é bacana ver assim, essa trajetória dos colegas e das pessoas que a gente vê que se esforçam. E o Fernando é parte disso. Gente boa, gente boa. Inclusive, fica o convite aqui pro Fernando Camargo fazer uma live aqui comigo também para contar um pouco da história dele. Vou Tava puxar a assistindo, orelha hoje dele ele para fez. ele fazer a live contigo, então. Boa, vamos começar a Boa, fazer essa. boa, 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 tem que fazer. Ele tava fazendo a live hoje com o Mano também, que é do Estado 97, lá da Fox, Ah, eles estavam figuraça. rachando o bico lá. Grande abraço para ele. O Paulo João falando, o Hernan tem a voz igual do Facincani. Nada a ver, Pô, nada a ver. o espeto, não Pô, tem nada a pô, ver, cara. O eu espeto, fiz a entrevista, eu fiz uma live aqui com o Facincani, o Hernan. Acho que não tem nada a ver, o espeto não tem nada a ver. O Pipinho, não né? Os tem caras nada estão a chamando ver. de Pipo agora. O Pipinho, ele fala assim, eu vou te dar uma informação, Benja. Vou te dar uma informação, Benja. O time do Palmeiras bem já. Não tem nada a ver, pô. Que é isso? Pepinho é o cara da Moca, meu. Eu não tenho sotaque nenhum, sou neutro. Bom, o rapaz, né, o Paulo achou que você tinha a voz do Facincani. Eu acho que ainda não tem Ô, nada é a ver, mas grande polêmica, abraço pro Paulo polêmica. aí. Olha, o Darival Júnior Hernan tá com cabelo grande. Tô deixando, Pô, tá te cara. acompanhando mesmo, o Hernan, o Darival aqui, tá te acompanhando, Poxa, reparando no seu cabelo. não, mas é que, como diz a Carol, minha mulher, eu sempre cortei o cabelo curtinho, capacete e tal. Então, assim, eu tô curtindo esse momento cabeludo aqui. Tô passando uns produtos aí para ficar bom. E outro dia eu tava dando uma corrida, uma coisa que eu nunca senti na vida. Tava dando uma É, corridinha aqui no meu quintal, que é aquela sei, corridinha de rato de laboratório, né? Dentro de uma caixa, né? sei. E aí eu senti o cabelo batendo na testa. Eu falei, caraca, eu nunca senti isso na vida, cara. Olha isso, me senti um mullet argentino correndo. Boa, boa. Ele falou assim: minha mulher cortou o meu, não tive coragem de chamar ninguém em casa pra cortar o meu. Chama a polícia, chama a Chama a polícia. polícia, é. Os caras vão comentando aqui. Ô André, fala um pouquinho, o que que um repórter precisa para se diferenciar dos outros, assim, na sua opinião? Vou usar uma metáfora que eu sempre uso nos meus papos com os estudantes e quando me fazem essa pergunta. Sabe aquela porta que que está escrito assim, não entre? O Sei. repórter tem que estar lá dentro. Ah, Então é a curiosidade. Poxa, por que não entra, né? Tem que estar lá dentro, tem que saber o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que a curiosidade é que nos move, e eu acho que o bom repórter, ele se diferencia quando ele tem essa sacada, quando ele quer estar por dentro. legal. Eu antes, para eu me preparar para um jogo ou para uma entrada ao vivo, eu anotava um monte de coisa, anotava papéis intermináveis assim e tal. E teve um dia que eu saquei, que eu fiz uma transmissão onde eu não precisei usar o papel, porque tudo que estava acontecendo à minha volta era mais importante do que a informação de quantos jogos o jogador tinha feito naquele campeonato ou quantos gols ele tinha feito na carreira. Então eu senti que a transmissão ficou mais atrativa quando eu comecei a falar das coisas que aconteciam na minha volta e as coisas que só eu percebia e que a câmera não mostrava. Porque você tem 30 câmeras dentro do jogo, mas às vezes essas 30 câmeras elas não mostram um detalhe que só você viu. Só Então você mesmo. entra naquele jargão do narrador que fala assim, o que é que só você viu? O Silvio Luiz falava isso muito. E eu acho que isso é genial, cara.
porque eu acho que é isso que o repórter precisa. É ter um detalhe que só ele viu, que só ele apurou, que só ele sabe. E isso também não adianta, porque não é uma coisa do dia para a noite. Não adianta você se formar, virar repórter e ter essas sacadas do dia para a noite. Tem que se preparar com um papelzinho, tem que anotar mesmo. Às vezes a cabeça é traiçoeira. E ao longo do tempo é como andar de bicicleta. Acho que chega uma hora que você consegue tirar uma mão, consegue empinar, começa a fazer um monte de graça, de manobra, que é o tempo e a experiência que acabam te dando tudo isso. Então, acho que o ponto inicial é a curiosidade, e aí depois o negócio vai deslanchando. E você acha que tem muito repórter aí com a sua experiência que tem medo de perguntar para um determinado entrevistado? O cara tem medo, assim, por exemplo, e não acaba não perguntando e isso acaba afetando o trabalho dele. Você acha que tem muito disso ainda? Assim, eu não vou entrar numa de falar que eu acho que tem, que não tem, porque acho que até não é legal, assim, da minha parte, querer opinar sobre um cara que faz a mesma função que eu. Eu acho que o que eu posso dizer é que, assim, eu tento, né, quando eu vou fazer as minhas entrevistas, sempre tirar algo que vá acrescentar na transmissão, que vá acrescentar para o comentarista, que vai acrescentar a pessoa que está assistindo. Sair do protocolar. E eu acho que muitas vezes, para você sair do protocolar, você tem que ser corajoso, você tem que ser até um pouco mais incisivo. Então, eu, pelo menos, procuro ir um pouco nessa linha, que é um pouco da linha que norteia o meu trabalho. Que eu acho que é interessante para quem está vendo, interessante para quem está lá em cima comentando e que não está vivendo aquela coisa do campo, da adrenalina, do clima quente embaixo, muitas vezes quente, né? Ou muitas vezes quando você está num jogo de estúdio e o cara não está no estádio. Então, acho que a gente acaba ajudando. Eu penso em ajudar sempre dessa maneira. E aí, muitas vezes, você tem que usar a coragem, que também é uma função aí, também é algo que o repórter tem que ter, né? E André, hoje com as redes sociais aí, né? Hoje todo mundo virou jornalista, né? Quer fazer pergunta por rede social e tudo mais, blá blá blá. Você acha que o repórter hoje deve se pautar pelas redes sociais, assim, para determinado entrevistado, ou não? Você sempre olha para as redes sociais? Como é que você faz? Eu acho que a rede social ela serve de termômetro, mas não para te pautar. Eu acho que a rede social ela te dá um detalhezinho, ela te dá uma situação que você é importante você ter em mente, mas não que aquilo Sim. vá te pautar. E eu acho que assim, essa coisa muitas vezes assim, até pela quantidade de veículos e pela necessidade de você atualizar, muitas vezes o que acontece entre uma figura pública ou um jogador com um internauta acaba virando pauta. Eu vejo que essa é uma necessidade de você sempre estar atualizando o teu portal e tal, e isso acaba entrando como, entre aspas, notícia ou nota, né, que a gente chama. É, Sim. eu, eu, eu entendo que, assim, acho que a gente não tem que... Acho que nós jornalistas, nós repórteres, acho que a gente não tem que achar que, poxa, hoje em dia, né, qualquer pessoa com uma câmerazinha vira repórter. Eu acho que essa pandemia está mostrando, e esse momento que a gente está vivendo no mundo, aqui no Brasil, especialmente de coronavírus e tudo que tem acontecido de notícia, eu acho que tem provado que o jornalismo ele não está morto e que eu acho que ele nunca vai morrer. Então, assim, a gente está vendo furos incríveis de colegas, a gente está vendo Verdade. grandes notícias, notícias que incomodam políticos, pessoas poderosas. É. Propriamente na cobertura da pandemia, a gente está vendo histórias espetaculares, repórteres Esse que é o papel do estão indo para a jornalismo, né, rua. André? Esse é o papel do Incomodar, né? jornalismo. Então, acho que a gente não tem que temer, a rede social vai acabar com o jornalismo, ou as mídias sociais vão acabar com o jornalismo. Eu acho que é muito pelo contrário, acho que é só um adendo ao nosso trabalho, que é importante para divulgação e tudo mais, mas que a gente vê que o jornalismo está mais vivo do que nunca nessa pandemia. Graças a Deus, a gente está vendo grandes trabalhos e a gente tem que se orgulhar muito dos nossos colegas e de tudo que eles estão fazendo pela nossa profissão também. Mas, por exemplo, assim, numa coletiva que você dá uma olhadinha nas redes sociais antes, por exemplo, no Twitter, para ver os trend topics, para ver se
de repente ter um entrevistado ali, tá? Ver o que, que o povo tá falando, para de repente se basear em alguma pergunta? Você dá sempre uma olhada ou não? Sim, acho que faz parte você estar antenado, né? Você tá olhando a todo momento, né? É claro que ele faz parte também de uma pesquisa, de uma busca. Às vezes o cara escreveu alguma coisa e você não viu, passou batido. E querendo ou não, quando essas pessoas públicas, ou jogadores, ou alguém que você vai entrevistar, publica alguma coisa na rede social, é uma manifestação, né? É algo público. Então você também pode usar aquilo como ferramenta para sua entrevista. Questionar alguém por uma publicação faz parte, isso é muito válido. Mas não que aquilo vá te pautar para uma situação de uma pergunta ou de alguma coisa que vá ser o termômetro de uma coletiva, algo que aconteceu numa rede social. Não sei que tenha sido um escândalo, aí, como a gente já viu É, em outras. verdade. André, na sua opinião, qual que é o papel do assessor de imprensa? Como é que você vê um assessor de imprensa, você como repórter, tem uma boa relação? Como é que você vê o papel desse profissional? Eu acho que tem vários tipos de profissionais, né? Eu acho que tem, assim como na reportagem, na apresentação, em diversas funções, você tem é, o profissional que ele tem uma, uma finalidade de assessorar a imprensa e tem outros profissionais que têm uma outra linha de trabalho que também é muito válida de blindar o seu cliente, blindar o seu clube ou o seu assessorado. Eu acho que as partes são válidas. Eu, por exemplo, tenho uma ótima relação com todos os assessores que eu trabalho. Eu nunca tive nenhum problema com nenhum assessor. Já vi várias vezes repórter brigando com assessor, discussões, em zona mista, em clube, ou até mesmo em situações de entrevista, de rolar uma coisa mais tensa. Mas eu acho que o mais importante é você, né, entender o papel. É o assessor de imprensa entender o que é notícia, e ele, como jornalista, ele tem que ter a obrigação de entender o que é notícia. E, por outro lado, o jornalista, o repórter, entender que o papel do assessor de imprensa, muitas vezes, ele é mais para o cliente dele do que propriamente para te assessorar. Então, acho que É, assim, é uma relação que você vai construindo e ela tem que ser construída na base da confiança. Se você não tiver a confiança, se você não tiver principalmente o respeito, não vai ser uma boa relação. Então, eu, por exemplo, sempre prezo pela confiança e principalmente pelo respeito. Então, acho que talvez por isso que eu nunca tenha tido nenhum atrito ou não tenha nenhuma crítica a fazer a algum assessor que eu tenha trabalhado. Eu, nessa trajetória aí minha, já trabalhei, já topei com vários por aí. legal, legal. Inclusive, mandar um abraço pro Serginho, assessor de imprensa, gente boa. Olivério, Sérgio Lute? Marcel. Hã? O Lute, É o Lute, Serginho gente boa, Lute? hein? Esse é Isso. irmão. Nossa Senhora, Deus do céu, parceiraço. Cara, gente boa esse aí, hein? Baita de um profissional. Já brinquei com ele, já falei para ele, você é um dos melhores do Brasil, mas ele não acredita. Pô. Um dia ele vai acreditar em mim. Ele é gente boa, gente boníssima mesmo. André, você tem alguma história, cara, engraçada de coletiva de imprensa que você pode revelar aí pra gente? Uma coisa que você viveu que você, tipo, meu, rachou o bico literalmente. Cara, assim, tem algumas, né? Nessa coisa da coragem, né, que a gente estava falando agora há pouco. Uma vez em 2013, eu estava cobrindo Boca e Corinthians, Libertadores, que foi o jogo depois do Amarília, né? Mas o jogo anterior foi o jogo na Bombonera. Aliás, foi a primeira vez que eu pisei na Bombonera, inesquecível. Que legal. E na semana da preparação desse jogo, eu lembro que eu estava no treino do Boca e foi uma entrevista do Riquelme. E o Riquelme, poxa, acabou com o jogo aqui no Pacaembu, né? Depois vocês vão entender, não foi culpa minha, tá? O Riquelme, o Corinthians era o atual campeão mundial e era o atual campeão da Libertadores. E o Boca vinha de uns trancos e barrancos, aquela coisa de time que, poxa, time de camisa, mas que não estava jogando porcaria nenhuma, só tinha o Riquelme lá e um catado. E eu fui para a coletiva e, poxa, é muito difícil você cobrir times gigantes como o Boca
até pela relação que se tem quando você não é do meio da Argentina, que você não está no dia a dia dos caras. Os caras vão privilegiar, vão passar sempre. É diferente quando você está aqui no Brasil, quando tem algum gringo, algum estrangeiro. E eu me lembro que éramos em 3 repórteres brasileiros na coletiva e só tinha direito a uma pergunta. Era eu, Luciano Júnior, e eu não me lembro quem era o outro. Rapaz, eu não vou lembrar, acho que era alguém de rádio. Não sei, só sei que Sei. era eu assim, pá, molecão e tal, começando, e 2 caras fera, assim, o Luciano Júnior e o Quesada, talvez tenha sido o Quesada. Se não for, minha mente está me traindo aqui. E os caras ficaram meio que discutindo entre eles quem pegava o microfone. Eu fui lá e peguei, entendeu? E aí eu peguei o microfone e tipo, deixei os caras discutindo lá quem é que ia. E o assessor tipo, me entregou o microfone e falou: olha, vai logo aí que tá acabando aqui. E aí era a última pergunta, e aí eu falei assim pro Riquelme, eu falei assim, ô Riquelme, o Corinthians é o atual campeão, atual campeão da Libertadores, atual campeão mundial e tal, tem, poxa, tem Pato, tem o Paulinho, tem não sei o quê, lá. A Argentina, e o Boca faz tempo que não ganha nada, tá capenga, só tem você e mais 10. Vocês acham que vocês conseguem ganhar do campeão do mundo e o campeão da Libertadores só com o nome? Caraca, a sala ficou em silêncio. Tipo, o Luciano Júnior e esse outro cara que acho que era o Quesada pararam de Querendo se esconder. Imagina todo mundo olhando para você e falar: caralho, quem que é esse cara que fez essa pergunta no Riquelme? O Riquelme que é um deus dentro do Boca. Aí eu perguntei, porra, como é que é esse Boca que não tá jogando nada, que só é Riquelme mais 10? Você acha que vocês vão ganhar do Boca com nome, do Corinthians com nome? O Riquelme ficou vermelho, respirou fundo e falou assim: Ficou louco. E daí? Corinthians tem uma Copa e a gente tem 6. Aí a imprensa argentina que torce pra caralho, os caras aplaudindo. Então virou a guerra ali, Brasil e Argentina e tal, porra, acabou a coletiva, velho. Os caras vieram assim, tipo, me entrevistar, assim, os caras da Argentina. Sério? Porra, a pergunta mais capciosa, mais corajosa pro Riquelme e tal, não sei o quê. Porra, nunca dei tanta entrevista na minha vida como eu dei aquele dia para Argentina, para os argentinos lá. Mas, cara, foi um misto de coragem e de, foda-se, vamos lá e perguntar o que tem que ser perguntado. E rendeu notícia, contas, né? E rendeu notícia. Exato, repercutiu bastante. A gente fez, poxa, ficou nos portais, né? A gente usava essa entrevista a todo momento no Sport TV, na Globo. Poxa, no fim das contas, os caras ganharam com o nome lá do campeão mundial, que eliminaram graças ao nome e ao Amarília também, que ajudou bastante. Ô André, e teve alguma situação engraçada na hora da transmissão do jogo? Alguma engraçada, alguma gafe assim que você cometeu ou não? Ah, eu já engoli uma mosca uma vez no Canindé, cara. Mosca? Uma mosca, cara. A gente entrava para fazer o tá na área Caramba. muito cedo, cara, muito cedo. E no Canindé, quando você ia fazer jogo, quando a Portuguesa estava na Série B, a Barcelusa, os caras botavam um banquete lá pra gente, lá de imprensa. Cara, era tipo assim, quando você ia cobrir jogo da Portuguesa, eu nem jantava. Eu ia pra lá, pô, jantar e tal. E eu me Sei. lembro que eu comi um negócio lá e acho que ficou uma parada assim aqui no canto da boca. Sei lá se era ketchup por causa do cachorro quente. Só sei que eu vou lá para entrar no ar e tal, eu percebo aquilo ali e dou uma passada assim na mão aqui, mas acho que fica um pouco assim e tal. E aí vem Caramba. mosca, assim, na hora que eu tô falando tal, eu dei um rasante aqui, acho que por causa ficou o cheiro do doce e tal. Sei. Deu um rasante e pum, engoliu. Sorte que a câmera não tava em mim. Tava mostrando Nossa. a torcida chegando, a rua, a avenida e tal. E eu parei de falar. E aí o Linhares, que era o narrador, puxou para ele e falou assim: aí as informações da Portuguesa, daqui a pouco, em campo, aqui, não sei o quê. Aí eu comecei a tossir. E aí os caras falaram: meu, ele engoliu a mosca, ele engoliu a mosca. Eu falei: cara, eu engoli a mosca, só que assim, eu achava que era tipo sei lá, qualquer coisa. O negócio que tava no meu dente, olha só, sei lá, qualquer coisa. Aí os caras: não, foi uma mosca. Eu falei: bom, beleza, foi uma mosca. Eu engoli uma mosca no meio do vivo.
Ainda bem que a Caramba, câmera não estava em mim, mas foi engraçado, assim. E os caras tentaram buscar na imagem para ver se eles viam a mosca e não acharam. se for, Filha da se mãe. fosse, se fosse na época de hoje, o que teria de meme, hein, André? Se você tivesse na frente da câmera, Pariu, ia ser engraçado. E esse aí ia virar. Ia pros trend topics do Twitter fácil, essa ia imagem virar do. notícia, inclusive. Porra, Hoje massa! tudo tá virando notícia. Hoje em dia, se você pisa fora do. Se você faz qualquer coisinha fora, já vira. Imagina engolindo uma mosca. Ia ser interessante. Beleza, o Diego Borda aqui tá falando como o André evoluiu como repórter. PQP, ele escreveu. Ele e a Nari estão voando atualmente. Obrigado, pô. As perguntas do André são diferenciadas, por isso ele é diferenciado. Esse Diego, eu acho que eu estudei jornalismo com ele, não vendo Olha aqui só que aí. tá pequenininho, eu acho. Se for, me manda um direct aí, Diegão. Vamos ver aqui. William, tem bastante pergunta aqui, viu, galera? Não dá para fazer todas as perguntas, né? Porque a gente tem 1 hora de live, inclusive passou rápido, mas a gente vai conversando aqui, tá bem bacana a conversa. Ô André, deixa eu perguntar para você, quem te inspirou assim como repórter? Você citou alguns, né? Mauro Naves, Abel Neto, mas teve algum especial ou não? Eu sempre gostei do estilo do Ceará, cara. O Ceará sempre foi um cara que, poxa, genial em tudo que fazia, era um cara muito seguro, era um cara que, Luiz poxa, Ceará, da Band? Era da Luiz Band? do Ceará, é. Legal. Sempre foi um cara assim que eu admirei o trabalho dele. O Fernandinho Fernandes sempre foi um cara também que eu gostei muito. O André Plihal. Poxa, eu acho que eu sempre olhei cada um deles e você pega a sua referência, mas também eu sempre me preocupei em fazer meu estilo próprio, cara. Porque é importante você ter as referências, você olhar para os caras, mas eu acho que quando você cria o seu estilo próprio e você consegue desenvolver o seu trabalho e marcar por ser você, é muito. Eu acho que acaba te tornando um pouco mais assim especial. Então, assim, claro que, poxa, eu já tentei imitar alguns, né? Sempre você tem alguém que você, entre aspas, né? Não que você vá fazer a dublagem do cara ou imitar o cara propriamente, mas que você tenta pegar a referência e nunca deu certo comigo, assim. Eu sempre buscava um caminho de repente pegar uma referência e seguir aquele passo, não dava certo. Então eu acho que quando eu tive aquela coisa do seja você mesmo, acho que as coisas começaram a fluir mais. Que legal. A gente tem mais 7 minutos de live aqui, André. Deixa eu perguntar, quantos troféus ACESP você já ganhou? Puxa, cara, que privilégio, porque eu já ganhei três, né? Eu ganhei os últimos três, né? Sou tricampeão. Ganhei alguns que eu bati na trave. Então, é um prêmio assim muito legal. E sabe, o que eu sempre falo assim para a galera, não só da CESP, mas também os nossos colegas ali que estão sempre no dia da premiação e tudo mais, o que me deixa mais feliz assim desses prêmios que eu ganhei é que eu comecei a vencer quando a CESP passou a ter o voto da categoria, o voto dos jornalistas. Então, eu Sei. acho que é legal o público te reconhecer, eu acho que é importante você ter o reconhecimento do público, mas eu acho que quando a categoria vota em você, eu acho que, pelo menos, eu fico muito mais lisonjeado, porque são os caras que são os especialistas da tua profissão, que depositam um voto em você e que acreditam que naquele ano você fez o melhor trabalho dentro da sua função ali, no caso ali na televisão, como repórter. Então eu fico muito feliz, porque das outras vezes que foram votações assim, para o público, né, aberto ao público, eu cheguei, poxa, fui selecionado entre os três, não ganhei, mas esse plus ali, poxa, foi muito bacana assim para mim, foi muito muito legal e eu me sinto muito lisonjeado de saber que os meus colegas me admiram, que os meus colegas depositam lá, perderam um tempinho, votaram em mim lá e nesses últimos 3 anos eu tenho subido lá no palco e recebido o prêmio. É uma coisa que me marca bastante, assim, que eu fico muito feliz.
Que bacana. Você é uma referência mesmo, André. Pelo menos pra mim é. E, pô, Obrigado. tô feliz pra caramba de estar conversando aqui com você, de você ter aberto esse espacinho aí na sua agenda. Show de bola. Pra gente já caminhar aqui pro final, né? Pra não estender muito o horário, sei que você tem muito trampo aí pela frente ainda. Tem umas louças para lavar, tem uns filhos para botar para jantar. Também é um trampo, né? Ô, É o tempo prazeroso. Essa é a parte boa. que legal. Fala pra gente qual os 5 jogadores melhores que você viu jogar e depois já emenda escalando sua seleção brasileira titular se a Copa do Mundo fosse amanhã. Tá. Cara, que eu vi jogar. Vamos lá. Bom, Neymar, né? Eu acompanhei desde o começo da trajetória. Em ordem, É, assim, em ordem. em ordem de O top idade. 5. Ordem de top 5. Tá. Isso. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pensar. Não precisa ser Bom, brasileiro também, não. eu cheguei a ver o Ronaldo jogar, fenômeno, bastante, né? Em loco. Tô colocando em loco porque acho que é mais próximo, né? Vi jogar pela Tá. TV, eu não sei qual que é a tua ideia. Se é em loco ou se é geral. Vi Pode ser jogar em no geral. loco. Em loco? Então tá, em loco, É. Ronaldo, Rogério Ceni, eu Rogério Ceni, Neymar, né? Que eu vi em loco, Legal. coloco nessa ordem o Neymar. Messi, que eu vi várias vezes jogar em campo, graças a Deus, já vi vários jogos do Messi, é impressionante você ver a movimentação desse cara. Na Copa América eu Monstruoso. não olhava o jogo, eu olhava a movimentação dele. E dali eu tinha muitos detalhes na transmissão que eu passava para a transmissão, que eram detalhes muito legais. E o Cristiano Legal. Ronaldo na Copa na Eurocopa, que eu, né, também tive a oportunidade de cobrir uma Eurocopa em 2012. Foi um dos meus primeiros grandes trabalhos assim como repórter e eu cobri Portugal na Eurocopa. Então eu vi esse cara jogar, ele é um monstro mesmo, a movimentação é incrível, a liderança dele em campo é incrível. Então eu vou colocar esses 5 aí três brasileiros, né, para a gente puxar a sardinha para os Certo. brasileiros, e esses 2 caras que são ETs para mim. E se você fosse o Tite hoje, amanhã começa a Copa do Mundo, convocação, você ali na tensão para sua seleção titular amanhã. Cara, meu goleiro é o Alisson, não tem jeito. O meu lateral direito seria o Éder Militão. Eu colocaria o Militão para jogar de lateral direito. Colocaria o Marquinhos e Felipe na zaga e o Renan Lodge na esquerda. Meu primeiro volante seria o Casimiro. Meu segundo volante seria o Bruno Guimarães. Jogaria com Neymar e Coutinho, Gabigol e Firmino. Jogaria no 4-4-2. Gabigol e Firmino? Gabigol e Firmino na frente. Ótima seleção, hein? Me cornetem aí porque eu gosto do Felipe Coutinho. Eu também gosto. Eu acho ele E o monstruoso. treinador? Você não perguntou qual o treinador seria? Qual treinador seria, então? Qual treinador seria? Qual Pepe que Guardiola. seria? Guardiola? Brincadeira. Não, brincadeira. Eu gosto muito do Tite, cara. Eu respeito muito o trabalho dele. É um cara, pô, sensacional. Acho que ele tem que ter chance na seleção brasileira. Teve os seus erros na Copa do Mundo e acho que o mais bacana é que ele admite, ele sabe dos erros que ele teve. Acho que ele vai voltar mais cascudo aí para essa eliminatória. Quando voltar, a gente não sabe quando vai voltar, mas eu acho que ele vai ser um cara bem mais experiente e cascudo para o Brasil nessa próxima Copa do Mundo. Boa. André, meu irmão, obrigado pela entrevista aqui, pela live, foi show de bola. Eu teria aqui mais umas 300 perguntas para fazer para você, dos nossos aqui que acompanham a live. Eu também tenho muitas, mas não vai dar tempo, porque eu sei do teu tempo aí, né, de trabalho, as coisas particulares que você tem que fazer. Obrigado pelo teu tempo. Entrevista aí, show de bola. Depois eu vou subir lá no YouTube, no IGTV, eu te mando aqui e para o pessoal assistir depois, tá bom? Obrigadão aí pela oportunidade e sucesso ainda mais na tua carreira.
Pô, obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade, porque, né, falar um pouco do meu trabalho, do meu dia a dia é um privilégio, assim, e o espaço, nossa, quando alguém pede, assim, um bate-papo, assim, uma resenha, nem considero isso entrevista, considero uma resenha de dois profissionais da mesma área, de dois jornalistas, e agradeço mesmo, assim, as palavras, a generosidade comigo, e vamos que 10 vamos em segundos, frente, André. vamos todo mundo se cuidar e amém. Valeu, um abraço. Obrigado, querido.